uma mentira contada inúmeras vezes acaba se tornando a verdade. Quem disse isso foi Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Você já deve ter ouvido falar isso inúmeras vezes da boca de inúmeros influenciadores. Mas o que talvez você não tenha ouvido falar nesses últimos dias é que você está sendo enganado. É exatamente isso, você está sendo manipulado nesse exato momento e talvez nem sequer consiga dar conta disso. Eu vou falar a respeito disso hoje, mas primeiro eu peço para você que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam essas instruções e, se possível, siga meu canal, beleza? Vamos para o conteúdo? Gente, com certeza vocês estão vendo como os conservadores estão sendo tratados nos últimos dias, mas ninguém parou para perguntar como eles estão vendo tudo isso. É óbvio que eles estão num sofrimento terrível, afinal, se você é honesto e se pôr no lugar deles, você sofre só de pensar. Mas eu queria mostrar para vocês como eles estão vendo isso. Terrorista! Nós não somos terroristas, somos pessoas do bem. Quem estava lá eram os hackers daqueles caras, ela não era da manifestação pacífica, não foi o povo brasileiro do bem. Pois é, meu povo. É muito sofrimento, sabe? Você se pôr nesse lugar, na posição como eles estão agora. É muito triste você ser honesto e precisar passar por uma situação dessa, sabendo que existe um grupo condenado, 1.890 processos governando o nosso país. São um grupo de amigos que roubaram o Brasil por décadas e, infelizmente, nesse momento, estão ocupando os principais cargos. Mas o que acontece é o seguinte, disso aí tudo a gente já sabe. Mas você já parou para pensar que quantos escândalos já se formaram nos primeiros 15 dias de governo? Você já viu miliciano, sendo que eles criaram a grande narrativa da milícia, né, que o Bolsonaro teria envolvimento com a milícia. Gente assumindo Petrobras, com 4 empresas no ramo do petróleo. Mais recentemente, o grande escândalo foi a questão da invasão. E a forma como eles estão abordando tudo isso é de condenar o governo do Distrito Federal. Condenar as pessoas representantes do governo sobre aquele ato absurdo que, infelizmente, realmente eu acho aquilo que aconteceu, o fato em si, condenável. Mas eles querem fazer com que as pessoas que estão ligadas a Bolsonaro sejam culpadas por aquilo ali. Inclusive os governantes do Distrito Federal. Anderson Torres, para eles, entre aspas, um aliado de Bolsonaro, virou bode expiatório. Vou mostrar para vocês. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias. O colegiado também manteve o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira. Aí você vê como o establishment, ele tem poder para manipular os fatos e transformar o pessoal que comanda a cúpula aqui do Distrito Federal em criminoso por um ato que é bem evidente para todo mundo, principalmente para vocês que estão acompanhando esse vídeo, que foi provocado por pessoas infiltradas. Nós vimos diversos vídeos de pessoas infiltradas, pessoas que nem sequer tinham cara de quem gosta realmente de uma nação. Eu não quero julgar, mas, enfim. Gente, a questão é a seguinte, será que realmente essas pessoas que estão sendo condenadas previamente são realmente culpadas por o que aconteceu? Será que em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, outra pessoa teve responsabilidade a respeito disso? Será que o Marcos Duval, eu nem vou falar sobre o Nicolas, porque a gente vai considerar o Nicolas um militante pro outro lado, mas será que o Marcos Duval é louco em exercer um pedido de prisão? Eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui do antagonista para que a gente consiga ter uma ideia, mais ou menos, da opinião de gente da esquerda. Agora, o que importa aqui? Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Peraí. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Se estavam monitorando o referido movimento, por que nada fizeram?
E essa é exatamente a pergunta que a gente deve fazer nesse momento. Por que nada fizeram? Não faz o mínimo sentido você acreditar que o Ministério da Justiça mandou um ofício para a Polícia do Distrito Federal falando que ia acontecer um movimento e vai lá e tira as forças de segurança do local, tira o reforço de segurança. É para acontecer? Parece que é. E o que o Flávio Dino fazia no Ministério em pleno domingo para assistir de camarote? O que ele já sabia que ia acontecer? São essas perguntas que ficam na cabeça da gente. Mas o X da questão aqui são fatos. E eu quero mostrar para vocês com esse vídeo como esses fatos servem para narrativas. Gente, foram 4 anos escambau. São 40 anos, pelo menos, de narrativas no Brasil, que o Brasil funciona na base da narrativa. Que o Brasil se movimenta nesse contexto. Entende? Então eles querem pegar todo esse ciclo, botaram uma camisa verde e amarela num monte de marginal, botaram no meio do povo de bem, mandaram para a esplanada, o efeito manada funciona dessa forma, as pessoas vão onde algumas outras vão também, botaram lá e começaram a quebra-pau. E botaram gente lá dentro para abrir as portas. E tudo aconteceu. Juntou com a raiva que o pessoal tá tendo desses arroubos que estão acontecendo, democráticos aqui no Brasil, onde a democracia não tem nada a ver com democracia, e deu o problema. E agora eles querem pegar como as pessoas, os patriotas vestem a camisa do Brasil, eles botaram verde e amarelo nos marginais, e eles querem vincular a imagem desses marginais e de tudo que aconteceu ao Bolsonaro, mesmo ele tendo absolutamente nada a ver com o processo. Nada. Tanto que, quando ficou sabendo, ele até adoeceu. Ele tem tanta preocupação com a nossa pátria que ele até adoeceu. Mas eu quero que você veja isso aqui. Alexandre de Moraes inclui Bolsonaro em investigações sobre o 8 de janeiro. E é realmente isso. Você não precisa provar que uma pessoa está com um problema na justiça. Você só precisa acusar. E deixa que o processo todo vai empurrando ela para o abismo da condenação. Gente, eu trabalho com pessoas que odeiam o Olavo de Carvalho, que comemoraram a morte do Olavo de Carvalho. Gente, uma das pessoas mais inteligentes que essa nação já teve. Um dos caras que conseguiu sintetizar os grandes escritores da história como ninguém. Nem sequer na questão da literatura eles consideram abrir os olhos. E como isso acontece? Através das narrativas. Tantas pessoas ofendendo ele que não têm capacidade de elaborar um raciocínio crítico, simplesmente repudiam pelo fato dele existir. Isso que não faz sentido. Mas vamos continuar a nossa jornada aqui, porque eu preciso mostrar para vocês uma coisa. O processo ele é tão incruento que eles precisam elevar a desgraça. Olha só isso aqui. Governo pretende criar um memorial da invasão dos poderes, diz Margarete Menezes. Agora, qual é o objetivo de fazer isso? Transformar um dia triste da nossa história em uma espécie de queda do Muro de Berlim, uma queda da Bastilha, um dia D. Qual é o objetivo disso? Se não é simplesmente para alimentar uma narrativa, fazer com que pessoas daqui a 10 anos olhem para isso, e aí no decorrer dos dias contando, sabe, apaixonadamente essa história, como os patriotas, como os bolsonaristas são agressivos. E pouco a pouco minando a imagem do Bolsonaro, imagem que ele fez com trabalho, com suor, com lágrimas, com muita perseverança, porque aguentar esse tipo de gente o dia todo enchendo o saco dele não é para qualquer um. De verdade, não é. Então eles precisam alimentar essa narrativa para poder destruir a imagem do Bolsonaro. Isso é uma convenção, sabe, de establishment com esquerda, e os dois se juntam para poder minar essa imagem de que o brasileiro honesto ele tem que ser calado. Não à toa, os influenciadores e os parlamentares de direita, as pessoas que mais se destacam na orientação das pessoas, têm sua liberdade cesseada, seu direito de fala calado. Mas é o seguinte, minha gente. Não se enganem, essas ordens não são de Lula. O Lula de 2000, que governou o Brasil, o Lula de agora, de 2023, não é nem sombra do Lula que governou o Brasil de 2003 a 2015, mais ou menos.
aquele Lula comandava o establishment. Aquele Lula morreu na carceragem de Curitiba. Esse Lula de agora é só uma marionete. Num teatrozinho guiado das sombras do Planalto, ele é só uma marionete. E ele, provavelmente, no dia que ele achar que pode mais que o establishment, ele vai ser podado. É simples assim. Quando você está no jogo, você segue as regras do jogo. Foi por isso que tiraram o Bolsonaro. Foi por isso que fizeram tudo isso, todos os meios legais e ilegais, para colocar o Lula de volta no Planalto. Porque ele está no jogo. E Bolsonaro nunca esteve no jogo. Ele, no máximo, abriu algumas exceções que fizeram com que pessoas fracas, como um Nando Moura da vida, como um Danilo Gentili da vida, eu falo com questões assim de entendimento do contexto político. Pessoas fracas simplesmente olhem para ele e falem como ele, marionete do Centrão. Mal eles sabem o que está acontecendo de fundo mesmo. Mas eles sabem. A opinião deles é soberana porque cada um forma a sua. Eu estou formando a minha. E você está me assistindo, espero que esteja realmente corroborando com a minha. Mas eu estou expondo minha opinião para abrir seus olhos a respeito de alguns fatos, tá? E tanto o Lula é uma marionete que o Centrão, que o establishment já está começando a dar os seus recados. Lira quer que Lula mude de discurso e pare de criticar Bolsonaro. É como eu falei para vocês. No momento propício ele vai ser podado. Mas esse assunto eu vou falar num próximo vídeo. Para esse assunto, por enquanto, por hora, eu peço que você curta meu vídeo. Se ele tiver exercido alguma coisa, algum tipo de influência no seu modo de pensar, ou se você concorda comigo, compartilhe para que mais pessoas acompanhem essa linha de raciocínio no decorrer dos dias. Para os próximos vídeos eu vou continuar falando a respeito desse assunto e vou continuar entrando nessa questão do establishment que governa esse país há tantas décadas. E siga, se for possível, siga meu canal, compartilhe, curta e, gente, muito obrigado por estarem até aqui. Até a próxima.